Olá, meu nome é Alessandro Nunes, eu sou médico geriatra e professor efetivo da Universidade Federal do Amapá. Hoje eu trabalho, além de geriatra, eu trabalho como médico assistente da unidade de emergência do Hospital São Camilo, coordeno o internato médico da Unifap, da nossa universidade, e também sou professor da disciplina de habilidades aqui. Bom, hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre a importância sobre o tema da morte para os acadêmicos de medicina para uma assistência mais humanizada. Bem, eu tenho alguma experiência em terapia intensiva, trabalhei 3 anos e meio em São Paulo, já estou há 4 anos e meio aqui na unidade de urgência. A gente vai tentar falar um pouco sobre o tema, que não é muito fácil, mesmo porque é um tema onde não existe um roteiro, pelo menos teórico, onde você possa abordar isso aí. A literatura não aborda muito como enfrentar, como tratar o tema da morte na unidade de urgência e emergência. Então, aquilo que vai ser colocado aqui basicamente é a experiência pessoal mesmo. O que chega a ser o fato de a gente não ter esse tema disponível, chega a ser uma dualidade, mesmo porque é uma situação que a gente é colocada frequentemente e que a gente não está preparado e que traz muito sofrimento, tanto para o paciente como para o profissional que enfrenta esse tipo de situação. Bom, eu entendo que a abordagem do tema da morte no ambiente de urgência ele tem 2 finalidades básicas. A primeira, óbvio, é trazer um máximo de conforto para todos os familiares que estão naquela situação de muito sofrimento. E o segundo, que é trazer uma própria preservação profissional do médico que está dando a notícia, que está na abordagem, que está no fronte da abordagem do paciente de emergência. Uma proteção tanto do ponto de vista legal como profissional para esse médico. E eu queria deixar aqui bem claro assim, que a abordagem da má notícia no ambiente de urgência e emergência ela é bem diferente daqueles protocolos que a gente já conhece de abordagem de má notícia num paciente mais estável, num paciente ambulatorial, muito menos num paciente em cuidados paliativos. Aqui a gente não vai usar um protocolo Spike, por exemplo. Acho que muitos que possam estar vendo o vídeo conhecem o protocolo, que é um protocolo de má notícia. Esse é muito bem estabelecido quando o médico ele tem que abordar o paciente e familiar sobre uma má notícia, pode ser uma doença grave, uma doença terminal. Só que no contexto do protocolo Spike, o paciente está mais estável, normalmente no contexto ambulatorial ou de enfermaria. O que não consegue ser feito no ambiente de urgência e emergência. Para deixar mais claro, eu queria aqui colocar 3 situações básicas, exemplares, onde essas situações podem ser enfrentadas, onde o profissional médico pode ser enfrentado numa má notícia que ele tem que dar no ambiente de urgência e emergência. Uma primeira situação clara é quando o que é comum, o profissional está na urgência e emergência e chega um paciente em parada cardiorrespiratória. Ele já chegou parado da rua, deu entrada na sala vermelha ou na sala de emergência, em parada cardiorrespiratória, e prontamente essa parada é reconhecida e são iniciados os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Nesse contexto, mesmo que o médico saiba que a chance de reversão é mínima, cabe aqui, mesmo nas situações, uma regra básica para toda má notícia, que vale para qualquer situação, inclusive para essa, que é preparar o familiar antes da má notícia. Não esperar para dar uma notícia já de bate pronto, mas preparar o familiar para uma futura eventual má notícia de óbito ou algo nesse sentido. Óbvio que muitas vezes é difícil a gente preparar, mas na maioria das vezes a experiência vai mostrando que a gente já consegue antecipar resultados. Então, numa situação dessa, que a gente sabe que a chance de reversão é mínima, é imprescindível que o colega, que o profissional tente preparar o familiar antes disso. Um exemplo, nesse paciente que está em parada cardiorrespiratória, caso ele perceba
que a chance de reversão da parada seja mínima, que acontece na maioria das vezes que esses pacientes já chegam já com mais de 10 minutos de parada, que ele entregue a tarefa de coordenação, de liderança da parada a um outro profissional, um enfermeiro, um outro colega médico, saia da sala por um curto período e aborde a família, preparando ela para uma eventual notícia de óbito, abordando que o paciente está grave, que ele entrou em parada cardiorrespiratória, que a chance de reversão é muito pequena, mas que todos os esforços estão sendo feitos para que a reversão seja bem sucedida, que a reanimação está sendo feita, mas que ele é muito óbito, algo nesse sentido. Óbvio que muitas vezes é difícil a gente preparar, mas na maioria das vezes a experiência vai mostrando que a gente já consegue antecipar resultados. Então, numa situação dessa, que a gente sabe que a chance de reversão é mínima, é imprescindível que o colega, que o profissional tente preparar o familiar antes disso. Um exemplo, nesse paciente que está em parada cardiorrespiratória, caso ele perceba que a chance de reversão da parada seja mínima, que acontece na maioria das vezes que esses pacientes já chegam já com mais de 10 minutos de parada, que ele entregue a tarefa de coordenação, de liderança da parada a um outro profissional, um enfermeiro, um outro colega médico, saia da sala por um curto período e aborde a família, preparando ela para uma eventual notícia de óbito, abordando que o paciente está grave, que ele entrou em parada cardiorrespiratória, que a chance de reversão é muito pequena, mas que todos os esforços estão sendo feitos para que a reversão seja bem sucedida, que a reanimação está sendo feita, mas que ele é muito grave e que existe uma chance muito grande de não ter sucesso. Prepare a família e volte imediatamente para a reanimação, faça todo o esforço que for possível, caso o paciente realmente vá a óbito, você vai perceber que a abordagem da notícia do óbito é muito diferente quando você prepara antes familiar. Esse é um primeiro aspecto, mesmo porque a família não sabe o que você está fazendo lá dentro. Ela está numa situação de angústia, e ela não sabe que o que você está fazendo é certo ou errado, mesmo que você aborde, fale tecnicamente, termos técnicos de reanimação cardiopulmonar, isso não vai ter muita utilidade para a família. Então, nesse momento de apreensão, ela quer realmente um mínimo de atenção do profissional, que você tenha cuidado com o paciente, óbvio, mas que também tenha o cuidado de dar uma satisfação para a família. Um segundo exemplo que a gente tem é do paciente que chega muito grave, que você tem dificuldade de estabilizar. Um exemplo, o paciente chegou com um quadro de cetoacidose diabética, um pH de 7,85, um pH de 7, um pH de 6,85. Você imediatamente começa a fazer as medidas de cetoacidose diabética, começa a hidratar esse paciente, começa já com a gasometria na mão, os exames na mão, você já pode, com potássio, você já pode fazer reposição, oferecer insulina, nesse caso, com pH menor que 7,0, você já pode oferecer bicarbonato para esse paciente, enfim. Mas se nesse caso você perceber que a chance de parada cardiorrespiratória é muito grande, é iminente, que você não está conseguindo melhorar o pH do paciente, não está conseguindo expandir, hidratar, é importante abordar a família já de cara, falar que o quadro é muito grave, que vocês estão fazendo todas as medidas, mas que ele tem a chance, obviamente, a chance do pior acontecer, já preparando eventualmente uma má notícia. Óbvio que esse paciente eventualmente tem que ir para uma UTI. Nunca é aceitável que o paciente vá a óbito numa urgência emergência ou numa enfermaria, a não ser quando ele já chega extremamente instável. O ideal é estabilizar esse paciente e que ele seja encaminhado para a UTI. A gente sabe disso. Mas na grande maioria das vezes a gente não consegue encaminhar, ou porque demora muito para oferecer vaga, ou porque não tem vaga, ou porque a gente não conseguiu estabilizar o paciente a ponto de transportar ele. Então, às vezes acontece desse paciente ir a óbito na sala vermelha, na urgência e emergência. E no que se refere a
a abordagem da má notícia, a abordagem da notícia da morte, é imprescindível que o médico sinta a chance de evolução para o pior e aborde o paciente. Óbvio que ninguém quer perder um paciente desse. Imagina, normalmente esses pacientes são jovens, adolescentes. Não há nada pior, um sentimento de fragilidade, de impotência para um profissional do que perder um paciente desse. Mas também a família está numa situação muito mais abalada, muito mais comprometida, com um sofrimento muito maior. Estão, na maioria das vezes, sem chão. E é importante que você tenha o feeling de abordá-los precocemente, prepará-los para a notícia do óbito. Caso esse paciente vá ao óbito, ali mesmo na urgência e emergência, se você tiver tido a oportunidade de abordar eles precocemente, eles já vão receber melhor essa notícia. Que obviamente seria uma notícia trágica, mas pelo menos já vão estar mais preparados para receber essa notícia. O terceiro exemplo que a gente tem, que é o paciente que você consegue estabilizar e mandar para a enfermaria ou para a UTI, enfim, mas que é um paciente potencialmente grave. Dois exemplos claros: paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada, que você consegue fazer vasodilatação, estímulo diurético, ventilação não invasiva, o paciente melhora, melhora do padrão respiratório e você resolve mandá-lo para a UTI. Nunca, jamais, mandar esse paciente para um ambiente de UTI ou enfermaria com potássio, já pode fazer reposição, oferecer insulina, nesse caso com pH menor que 7,0, você já pode oferecer bicarbonato para esse paciente, enfim. Mas se nesse caso você perceber que a chance de parada cardiorrespiratória é muito grande, é iminente, que você não está conseguindo melhorar o pH do paciente, não está conseguindo expandir, hidratar, é importante abordar a família já de cara, falar que o quadro é muito grave, que vocês estão fazendo todas as medidas, mas que ele tem a chance, obviamente, a chance do pior acontecer, já preparando eventualmente uma má notícia. Óbvio que esse paciente eventualmente tem que ir para uma UTI. Nunca é aceitável que o paciente vá a óbito numa urgência emergência ou na enfermaria, a não ser quando ele já chega extremamente instável. O ideal é estabilizar esse paciente e que ele seja encaminhado para a UTI. A gente sabe disso. Mas na grande maioria das vezes a gente não consegue encaminhar, ou porque demora muito para oferecer vaga, ou porque não tem vaga, ou porque a gente não conseguiu estabilizar o paciente a ponto de transportar ele. Então, às vezes acontece desse paciente ir a óbito na sala vermelha, na urgência e emergência. E no que se refere à abordagem da má notícia, abordagem da notícia da morte, é imprescindível que o médico sinta a chance de evolução para o pior e aborde o paciente. Óbvio que ninguém quer perder um paciente desse. Imagina, normalmente esses pacientes são jovens, adolescentes. Não há nada pior, um sentimento de fragilidade, de impotência para um profissional do que perder um paciente desse. Mas também a família está numa situação muito mais abalada, muito mais comprometida, com um sofrimento muito maior. Estão, na maioria das vezes, sem chão. E é importante que você tenha o feeling de abordá-los precocemente, prepará-los para a notícia do óbito. Caso esse paciente vá ao óbito, ali mesmo na urgência e emergência, se você tiver tido a oportunidade de abordar eles precocemente, eles já vão receber melhor essa notícia. Que obviamente seria uma notícia trágica, mas pelo menos já vão estar mais preparados para receber essa notícia. O terceiro exemplo que a gente tem, que é o paciente que você consegue estabilizar e mandar para a enfermaria ou para a UTI, enfim, mas que é um paciente potencialmente grave. Dois exemplos claros: paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada, que você consegue fazer vasodilatação, estímulo diurético, ventilação não invasiva, o paciente melhora, melhora do padrão respiratório e você resolve mandá-lo para a UTI. Nunca, jamais, mandar esse paciente para um ambiente de UTI ou enfermaria, óbvio que ele deveria ir para a UTI, sem abordar a família e falar da gravidade do quadro. O paciente com insuficiência cardíaca descompensada, ele tem uma mortalidade que varia de 50% até 70% em 5 anos. Durante a internação, tem dados que mostram até de 20% de mortalidade hospitalar. Se você estabilizou um paciente com sepse grave, não tente se vangloriar que você resolveu o caso, que agora ele está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Não, a gente tem dados mostrando que no Brasil esses pacientes têm mortalidade intra-hospitalar de até 60%. Então não traga prejuízo para o seu colega que vai receber ele e também não seja desonesto com a família. Ela precisa saber da gravidade.
Então, mesmo você estabilizando o paciente, no caso de sepse grave, hidratou, coletou cultura, entrou com antibiótico, o paciente melhorou a função renal, mandou para a UTI, ok, ótimo trabalho, mas deixe bem claro para a família que o paciente é muito grave, que tem uma chance de ele evoluir para pior. Porque a família precisa ficar preparada para isso. Ela precisa saber, porque realmente isso pode acontecer. A gente tem esses dados que os pacientes têm uma taxa de mortalidade muito alta. Um outro exemplo muito claro é a senhora idosa ou senhor idoso que chega com uma fratura de fêmur. Fale, é importante a abordagem da família, o quão grave que é. Quem nunca ouviu essa frase trabalhando em enfermaria? Nossa, mas era só uma fratura de fêmur. Não é só uma fratura de fêmur. É uma complicação que a princípio não parece trazer gravidade. A gente que sabe que tem um desfecho pós-operatório muito ruim. Em torno de 30% a 35% desses pacientes vão a óbito antes da alta hospitalar. E cerca de um terço, metade dos pacientes que sobrevivem não voltam mais a andar. Então, é um evento muito trágico para o idoso. Então, mesmo chegando esse paciente, mesmo ele estando estável, ele tem que ser abordado com a família em relação à gravidade dele. Então, essa é a mensagem que, independente da situação, o paciente já chegando parado, ou paciente muito grave com dificuldade de estabilizar, ou aquele paciente que estabilizou, mas que é potencialmente grave, sempre tem que ser abordada a gravidade do caso com a família, para que ela esteja preparada para uma eventual notícia de óbito, para o eventual óbito desse paciente. O terceiro ponto a ser abordado é a condição. Vamos lá, aconteceu o óbito, aconteceu o pior, tudo que você não queria, o pior estágio possível, e você vai ter que dar uma notícia. Primeira coisa, o ambiente. O hospital precisa ter um ambiente adequado. Não é qualquer lugar, a gente não dá essa abordagem em pé, na frente de outras pessoas, de qualquer jeito. Idealmente, numa sala reservada, onde todos possam estar sentados, todos possam estar no mesmo nível. Não existe um médico sentado e os demais pacientes familiares em pé. Então, tive um problema aqui. Em relação ao último ponto, onde você realmente tem que dar notícia, chegou o pior, e você vai ter que abordar a família. Para início de abordagem, o ponto imprescindível é o ambiente. O ambiente tem que ser um ambiente adequado, não pode ser em qualquer lugar. A instituição tem que preparar uma sala adequada para isso, onde prioritariamente todos devem estar sentados no mesmo nível. Não existe uma má notícia onde o médico está em pé e os demais familiares estão sentados, ou o médico sentado, as outras pessoas em pé. Todas as pessoas têm que estar no mesmo nível, a conversa tem que ser com um alinhamento, um ambiente tranquilo, fechado, não na frente de outras pessoas. Não existe essa abordagem de qualquer forma, de qualquer lugar. E nesse momento você começa abordando de como o paciente chegou na instituição, deu entrada, falar que o paciente chegou muito grave, entrou com uma parada cardiorrespiratória ou com uma insuficiência respiratória, que foram feitas medidas, explica as medidas que foram feitas, mas que infelizmente explica como foi a condução do caso, mas que infelizmente ele não resistiu, que o pior aconteceu, enfim. Prepare um ambiente adequado, a mensagem tem que ser objetiva, curta. A família, na verdade, quando há essa criação de ambiente, ela já está esperando. Então é importante que você explique o caso, mas seja sucinto e seja objetivo. Nesse momento é importante também tentar dar um apoio, falar que você também está assistindo muito por tudo que aconteceu, que vocês fizeram todo o esforço possível, mas que infelizmente não houve sucesso no tratamento da reversão. Bom, basicamente é isso. Eu acho que a mensagem era essa. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado.